1986, a SEGA tinha uma missão clara: criar um herói capaz de enfrentar o fenômeno Mario. O resultado foi Alex Kidd. Ele tinha tudo para vencer: veículos, lojas, fases variadas, chefes no Jankenpô e um jogo muito ambicioso para o Master System. Mas se Alex Kidd parecia ter tanto potencial, por que a SEGA deixou seu primeiro grande herói para trás de forma tão silenciosa? E como um personagem que o mundo foi deixando de lado conseguiu se tornar praticamente um rei aqui no Brasil? A resposta está em uma sucessão de erros estratégicos que quase ninguém percebeu. Bom, até agora. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil, a missão impossível da SEGA. Para entender Alex Kidd, a gente precisa voltar para 1986. Naquele momento, a Nintendo estava dominando o mercado doméstico japonês com Famicom e Super Mario Bros. Tinha se tornado muito mais do que um jogo de sucesso. Mario estava virando um símbolo. Ele vendia console, vendia a imagem da Nintendo e mostrava que um personagem carismático podia carregar uma marca inteira nas costas. A SEGA vinha de uma tradição muito forte nos arcades, mas no mercado de consoles domésticos, ela precisava de algo maior. E foi nesse contexto que nasceu Alex Kidd em Miracle World. Kotaro Hayashida, designer da SEGA na época e um dos principais criadores do jogo, explicou anos depois que a equipe da Second Development Unit recebeu uma missão bem direta: criar um jogo de ação que pudesse vender tanto quanto Mario. E existe uma curiosidade bem interessante nessa origem. Em fases iniciais, o projeto teria passado por ideias ligadas a Dragon Ball, só que o projeto mudou de caminho e virou uma criação original da SEGA. E essa mudança foi essencial, porque Alex Kidd não precisava ser Mario e também não precisava ser Goku. Ele precisava ser a resposta da SEGA com a cara da SEGA. E essa resposta veio de um jeito bem peculiar: o nascimento de um rei. Quando Alex Kidd em Miracle World saiu em 1986, ele não parecia só mais um jogo de plataforma, ele parecia uma aventura cheia de ideias. O jogo tinha design de Kotaro Hayashida, arte de Rieko Kodama, artista da SEGA que depois ficaria muito conhecida pelo seu trabalho em Phantasy Star, e trilha de Tokuhiko Uabo, compositor presente em vários jogos clássicos da empresa. E dava pra sentir isso no jogo. Alex Kidd não atacava pulando na cabeça dos inimigos, ele socava, e isso já mudava completamente a sensação de jogabilidade. Em vez de só atravessar fases, você quebrava blocos, comprava itens, usava veículos, enfrentava chefes no pedra, papel e tesoura e passava por cenários que tinham um clima de aventura muito próprio. Esse foi o grande mérito do primeiro jogo. Ele deu ao Master System um rosto, deu à SEGA um herói e mostrou que a empresa podia criar uma aventura própria, colorida, desafiadora e cheia de identidade. Só que aí entra uma questão importante: Alex Kidd foi mesmo um mascote oficial da SEGA antes do Sony? A resposta é mais complicada do que parece. Mascote oficial ou rei sem coroa? Na memória de muita gente, principalmente no Brasil e na minha, Alex Kidd foi sim o mascote da SEGA antes do Sony. Mas historicamente a coisa é um pouco mais delicada. O próprio Kotaro Hayashida explicou depois que naquela época a SEGA ainda não tinha uma estrutura formal de marketing para transformar um personagem em mascote global da empresa. Então talvez a forma mais justa de definir Alex Kidd seja essa: ele foi o principal rosto da SEGA nos consoles antes do Sony, uma espécie de mascote informal, o fenômeno no Brasil. Antes da queda, a gente precisa falar do lugar onde Alex Kidd talvez tenha sido mais amado do que em qualquer outro mercado: o Brasil. Aqui a história dele é diferente. Em muitos países, Alex Kidd foi um personagem importante da fase 8-bit da SEGA, mas no Brasil ele virou memória afetiva. E isso aconteceu por causa de uma combinação muito específica: o momento do mercado brasileiro, a força da Tectoy e o fato de o jogo vir na memória de vários modelos nacionais do Master System. A Tectoy, com Stefano Arnold entre seus fundadores e principais executivos, não apenas trouxe a SEGA oficialmente para o Brasil, ela construiu um ecossistema em volta da marca. Enquanto a Nintendo demorou mais para chegar oficialmente por aqui, o Master System ganhou espaço como um console acessível, presente e reconhecível. E aí entra o detalhe que mudou tudo para Alex Kidd. Modelos brasileiros da linha Master System, incluindo versões como o Master System 2 e o Master
Master System 3 Compact ajudaram a imortalizar o personagem porque vinham com Alex Kidd em Miracle World na memória. Você ligava o console e ele aparecia, e isso cria uma ligação emocional absurda. Por isso, no Brasil, o Alex Kidd não ficou conhecido apenas como personagem antes do Sonic, mas enquanto o Brasil criava essa relação afetiva com o personagem, a SEGA parecia cada vez menos segura sobre o que fazer com ele. A crise de identidade. O começo do fim de Alex Kidd não foi uma tragédia repentina, foi uma perda gradual de direção. Miracle World tinha estabelecido uma identidade clara: aventura, plataforma, lojas, veículos, itens, Jankenpô e um mundo estranho, mas memorável. O problema é que as continuações não seguiram esse caminho com consistência. Alex Kidd The Lost Stars já mostrava essa mudança. O jogo nasceu nos arcades e depois foi adaptado para o Master System, mas tinha uma proposta bem diferente. Depois veio Alex Kidd High Tech World, e aqui a crise ficou ainda mais evidente, porque esse jogo nem nasceu como Alex Kidd. Ele era uma adaptação ocidental de Anmitsu Hime, um jogo japonês baseado em uma personagem de mangá e anime. Para o mercado ocidental, a SEGA aproveitou o jogo com a cara do Alex, e aos poucos Alex Kidd deixava de ser um personagem com um caminho claro para virar uma espécie de etiqueta que a SEGA colocava em experiências diferentes. Teve também Alex Kidd BMX Trial, exclusivo do Japão, levando o personagem para um jogo de bicicleta. E teve Alex Kidd em Shinobi World, que muita gente lembra com carinho e que é um jogo divertido, mas que também nasceu de uma ideia ligada ao universo de Shinobi. Percebe o padrão? Cada novo jogo, Alex Kidd parecia virar outra coisa. E esse é o ponto central da queda. A SEGA não estava construindo um universo para o Alex Kidd. Ela estava tentando encaixar Alex Kidd em ideias desconectadas. E quando o público não entende mais o que uma franquia representa, ela começa a perder força. E aí chegou o teste mais importante, a era 16-bit, a tentativa final no Mega Drive. Se Alex Kidd ainda tinha chance de se firmar como grande herói da SEGA, essa chance estava no Mega Drive. 16-bit arcade graphics. A chegada dos 16 bits era o momento perfeito para reinventar o personagem. Essa tentativa veio com Alex Kidd in The Enchanted Castle, lançado em 1989. E esse jogo é historicamente muito interessante porque funciona como uma ponte entre duas eras da SEGA. Nos créditos aparecem nomes que depois seriam fundamentais para o Sonic. Hirokazu Yasuhara, que mais tarde teria papel central no planejamento, na estrutura e no design das fases de Sonic the Hedgehog, trabalhou em Enchanted Castle. Naoto Oshima, artista que depois seria o character designer do Sonic, também participou. E ao lado de Yuji Naka, programador principal de Sonic, esses nomes ficaram marcados como figuras centrais na criação do novo ícone da SEGA. Ou seja, a transição entre Alex Kidd e Sonic não foi apenas simbólica, ela também passa por pessoas dentro da própria SEGA. Mas Enchanted Castle não conseguiu o seu renascimento que Alex precisava. Ele estava no Mega Drive, mas não transmitia aquela sensação de futuro. Isso era um problema enorme, porque o Mega Drive precisava de um personagem que causasse impacto logo de cara. Precisava de algo que transmitisse velocidade, modernidade, atitude e diferença em relação à Nintendo. Por isso não dá pra dizer que o Sonic simplesmente desbancou o Alex Kidd. A verdade é que o Alex já estava enfraquecido antes do Sonic aparecer, a nova cara da SEGA. Em 1991, Sonic the Hedgehog mudou tudo. E a diferença entre Alex e Sonic mostra exatamente como a SEGA tinha mudado de mentalidade. Alex Kidd nasceu como resposta ao Mario, em uma SEGA que ainda estava tentando entender como construir um grande símbolo para os seus consoles. Sonic nasceu em uma SEGA muito mais agressiva, muito mais focada em identidade de marca e muito mais preparada para enfrentar a Nintendo na disputa dos 16 bits. Naoto Oshima criou o visual do Sonic. Yuji Naka foi o programador principal responsável por tornar possível aquela sensação de velocidade impressionante no Mega Drive. Hirokazu Yasuhara trabalhou no planejamento, no design das fases e na estrutura que fazia o jogo fluir daquele jeito. E o resultado era imediatamente diferente. Sonic não parecia apenas um personagem novo, ele parecia o símbolo perfeito da nova fase da SEGA e ao mesmo tempo uma resposta direta à Nintendo. Alex Kidd confrontava chefes no Jankenpô, Sonic atravessava a tela em alta velocidade. A SEGA não trocou apenas de personagem, ela trocou de linguagem. E essa é a chave para entender a queda do Alex Kidd. Ele não era ruim,
ruim. Ele não deixou de ter valor. Ele simplesmente pertencia a outra SEGA, o legado e o remake. Mesmo assim, Alex Kidd nunca desapareceu de verdade. Ele saiu do centro da SEGA, mas continuou vivo na memória dos fãs. E no Brasil, essa memória nunca foi pequena. Por isso o remake Alex Kidd in Miracle World DX, lançado em 2021, chamou tanta atenção. Desenvolvido pela Junkin Team e publicado pela Merge Games, ele não tentou transformar Alex em Sonic, nem fingir que o personagem era algo que nunca foi. O remake fez uma escolha melhor, celebrou o que Miracle World tinha de especial. Era como se o jogo dissesse: o Alex Kidd que você lembra ainda tá aqui. Alex Kidd provavelmente nunca mais será o mascote principal da SEGA. Esse espaço pertence ao Sonic de forma definitiva, mas ele pode existir como personagem cult, como símbolo histórico e como representante de uma fase muito especial da SEGA. Alex Kidd pode ter perdido a disputa dos mascotes, mas venceu uma batalha diferente, a Batalha da Memória. No fim, a história do Alex Kidd é a história de um personagem que nasceu da ambição da SEGA de enfrentar Mario, brilhou com um jogo ousado e cheio de personalidade, virou lenda no Brasil graças a Tectoy, mas acabou prejudicado por uma franquia sem direção clara. Quando a SEGA precisou de velocidade, atitude e impacto imediato, ela encontrou Sonic. E naquele momento, Alex Kidd deixou de ser o possível futuro da SEGA e passou a ser parte do passado dela. Mas e você? Qual é a sua maior lembrança com Alex Kidd? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber qual foi a sua história com esse clássico. E se você curtiu esse primeiro episódio da série Ascensão e Queda, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque vem mais histórias boas por aí. E se quiser continuar por aqui, dá uma olhada nesse vídeo que está sendo sugerido que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!